Tenho certeza de que abordamos tudo isso em suas perguntas. Vai, frente. Qual foi sua mensagem ao ministro das Relações Exteriores da Rússia hoje e qual é a estratégia do governo Trump agora para acabar com a guerra na Ucrânia? Bem, nossa estratégia é continuar a envolver todas as partes envolvidas na busca de uma solução para este conflito. Envolveremos todas as partes sempre que tivermos a oportunidade, como fizemos hoje. Eu reiterei o que o presidente disse, tanto sobre decepção quanto frustração com a falta de progresso nas negociações de paz ou em um caminho a seguir. Então, continuaremos a dialogar. Compartilhamos algumas ideias e comentários que levarei de volta para Washington já nesta noite, em termos de ligações. E eu refleti e talvez haja algo a ser desenvolvido a partir disso, então. Mas foi uma conversa franca, foi uma conversa importante. Tivemos essa conversa e também falamos sobre outros assuntos não relacionados à guerra na Ucrânia, mas esse foi, obviamente, o tema principal e mais importante que discutimos. E veja, o presidente tem sido bastante claro, ele está decepcionado e frustrado por não ter havido mais a flexibilidade por parte da Rússia para pôr fim a esse conflito. Esperamos que isso mude. E continuaremos envolvidos onde vemos oportunidade de fazer a diferença. Sem falar ministro, o que eu sei que você não quer fazer... Qual ministro? Este. Ah, Ministro Lavrov. obrigado, Papoquinho. Sim. Sem falar por ele, você teve a impressão de que eles estão caminhando para a flexibilidade ou... Sim, não vou caracterizar nossa conversa, além de dizer que eu expressei o que o presidente já disse publicamente, que é que sentimos que dedicamos muito tempo e energia a essa questão e simplesmente não houve progresso suficiente. Precisamos ver um roteiro daqui para frente sobre como esse conflito pode ser encerrado. E então compartilhamos algumas ideias sobre como isso poderia ser e obviamente vou levar isso de volta ao presidente aqui já nesta noite e espero que haja algo em que possamos avançar a partir disso, mas vamos descobrir. Já houve várias ligações telefônicas entre os dois e mesmo assim a guerra na Ucrânia continua. Isso indica alguma fraqueza em relação à capacidade do presidente de negociar o fim desse conflito? Ou por quê? Por que isso persiste, apesar de eles já terem conversado? Bem, essa é uma guerra que o presidente herdou, certo? Ele foi eleito e ela já estava acontecendo. E até aquele momento nenhum progresso havia sido feito em direção à paz de qualquer tipo. Na verdade, já fazia bastante tempo que não havia nem mesmo reuniões entre ucranianos e russos. Então, embora tenham ocorrido algumas trocas humanitárias, obviamente nosso objetivo aqui é acabar com essa guerra e qualquer papel que possamos desempenhar. Então, essa não é uma guerra que começou sob o presidente Trump, é uma guerra que não teria acontecido se ele fosse presidente, mas agora ela está aqui e vamos continuar a nos envolver e fazer tudo o que pudermos e com sorte avançar. Como eu disse e já repeti várias vezes, veja, nós estamos, se vemos uma oportunidade de fazer a diferença nisso, nós vamos aproveitá-la e vamos persegui-la. E é isso que o presidente tem feito. E ele merece muito crédito por ter tido vários telefonemas com líderes de ambos os países e de qualquer outra pessoa. A Rússia lançou seus ataques mais massivos nos últimos 3 dias. E você, é claro, viu seu homólogo hoje. Você está disposto a impor sanções mais fortes à Rússia? Bem, o presidente disse que essa é uma opção disponível para ele, tanto sob as autoridades existentes, mas principalmente se o Senado e a Câmara conseguirem aprovar uma legislação que lhe dê a oportunidade de fazer isso. Então, temos dialogado com o Congresso sobre como seria esse projeto de lei. Obviamente, o presidente precisa de flexibilidade sobre como e quando essas sanções seriam aplicadas, porque isso lhe dá, você sabe, a máxima influência em qualquer conversa e negociação. Então, ele falou sobre isso como sendo uma opção real e agora, obviamente, nós temos conversado especialmente com o Senado na última semana sobre como será esse projeto de lei e os líderes de ambas as casas disseram que estão preparados para começar a avançar com isso. Nós expressamos isso aos russos semanas atrás, dissemos a eles que chegaria um momento em que algo assim poderia acontecer. E vamos continuar expressando isso porque essa é a realidade. Mas esse momento chegou? Ou ainda não? Bem, quero dizer novamente, essa é uma decisão que cabe ao presidente. Ele está frustrado porque não houve mais progresso. Senhor secretário, houve relatos de que o senhor e o presidente não estavam cientes da decisão do Pentágono de interromper temporariamente os envios de armas para a Ucrânia. Qual é a sua opinião sobre essa decisão e sobre essa pausa?
Bem, eu acho que essa decisão infelizmente foi caracterizada de forma equivocada. Foi uma pausa enquanto se fazia uma revisão sobre um número, um punhado de tipos específicos de munições. Isso, francamente, é algo lógico de se fazer, especialmente após um engajamento prolongado, como vimos tanto na defesa de Israel quanto na defesa das nossas próprias bases. E, portanto, foi uma revisão muito limitada de certos tipos de munições para garantir que tínhamos estoques suficientes. E é típico quando você faz essas revisões que haja uma pausa de curto prazo, porque se de fato a revisão indicar que há uma escassez, você não pode recuperar o material depois que ele já foi enviado. Mas, de modo geral, a ajuda à Ucrânia continua conforme o cronograma aprovado pelo Congresso. Quais tipos foram pausados? Quais tipos de armas foram pausados? Em sua maioria, de natureza defensiva. Algumas eram ofensivas, mas são aquelas utilizadas em conflitos recentes no Oriente Médio. E não porque haja escassez, mas porque é prudente analisar e dizer, ok, temos o suficiente desses em nossos estoques para todas as nossas obrigações ao redor do mundo, tanto na defesa de nossas bases no Oriente Médio, quanto para nossas obrigações com nossos parceiros do Indo-Pacífico e quaisquer outras contingências que possam surgir. Mas, no final das contas, eu diria que a esmagadora maioria da defesa, da ajuda militar que os Estados Unidos fornecem à Ucrânia, nunca foi interrompida e continua seguindo o mesmo cronograma de sempre. Acho que há uma questão mais ampla, não relacionada à pausa, e que envolve as capacidades produtivas de defesa do Ocidente, não apenas as nossas, mas também as da Europa, por exemplo. Um dos itens de que os ucranianos precisam é de mais baterias Patriot. Existem baterias Patriot disponíveis em vários países da Europa, mas ninguém quer se desfazer delas. Então, espero que isso mude. Se de fato a Ucrânia é a prioridade que tantos países na Europa dizem que é, eles deveriam estar dispostos a compartilhar baterias que neste momento não têm necessidade de usar. Então, espero que consigamos convencer alguns dos nossos parceiros da OTAN a fornecer essas baterias Patriot para a Ucrânia, porque há vários países que as possuem, mas ninguém quer abrir mão do que tem. Então, talvez isso mude, isso é importante. Senhor secretário, o senhor mencionou querer ver um roteiro de como esse conflito pode ser concluído. Quais ideias concretas o senhor apresentou e como a Rússia respondeu nesta reunião? Bem, novamente, essas coisas são melhores de serem negociadas. Eu realmente quero, em particular, e é assim que essas coisas geralmente funcionam. Hoje foram trocadas algumas ideias, alguns pontos de vista que eles nos apresentaram, que levarei ao presidente para sua consideração, e espero que isso leve a algum resultado. Não quero criar expectativas demais. Quero dizer novamente, como eu disse, este é um conflito que já dura mais de 3 anos e, como já foi mencionado por uma das perguntas aqui, temos visto uma intensificação dos ataques. Acho que foi provavelmente o maior ataque de drones em uma cidade próxima à fronteira com a Polônia, na verdade, então foi um ataque bastante profundo. E, novamente, quero dizer, toda vez que você vê isso nas manchetes, pessoas morrem, isso te lembra do motivo pelo qual o presidente quer que essa guerra acabe. Como ele disse desde o início, seu principal interesse aqui é impedir que as pessoas continuem morrendo e a destruição que acontece todos os dias. Eles vão realizar uma conferência, talvez comece hoje, se não me engano, sobre a reconstrução da Ucrânia. Toda vez que um desses ataques é lançado, o custo da reconstrução aumenta, certo? Há também a destruição das capacidades do país, das capacidades econômicas do país, que precisa ser somada a isso, mas, obviamente, a perda de vidas é algo de grande preocupação, de grande interesse para o presidente. É importante notar que, desde janeiro deste ano, por exemplo, só para dar um exemplo do lado russo, eles perderam 100 soldados mortos. Não feridos, estou falando de mortos. E do lado ucraniano, os números são menores, mas ainda assim muito significativos. E então, o presidente não gosta de guerras. Ele acha que guerras são um desperdício de dinheiro e de vidas, e ele quer que elas acabem. E ele vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para acabar com esta guerra e qualquer outra guerra que ele tenha a chance de acabar, como vocês já viram no passado. E por isso vamos continuar trabalhando nisso. Entendemos que essas coisas levam tempo e exigem paciência, mas obviamente também estamos frustrados por não ter havido mais progresso e esperamos que, com base no dia de hoje e nos próximos dias, possamos ter mais clareza sobre qual é exatamente a posição e as prioridades da Rússia nesse sentido e assim possamos começar a avançar. Mas tem sido difícil, como vocês viram, né? A China tem apoiado a Rússia. Você se encontrará com seu homólogo chinês essa semana.
para falar com isso ou isso? Sim, acho que estamos trabalhando nisso. Talvez a gente se encontre e, obviamente, vamos conversar sobre isso. Sabe, eu acho que os chineses claramente têm apoiado o esforço russo e acho que, em geral, eles têm estado dispostos a ajudar o máximo possível sem serem pegos. Mas as pessoas na Europa e em outras partes do mundo notaram, mas no final, essa parte, se for possível e factível, acontecerá entre a Ucrânia e a Rússia e estamos dispostos a fazer tudo o que pudermos para ajudar a acabar com isso. Posso fazer pergunta da ASEAN? O quê? Questão ASEAN. Sim, é por isso que estamos aqui. Pode me fazer só mais uma pergunta rápida sobre a Rússia? Essas ideias colocadas na mesa hoje, você as caracterizaria como novas ideias do lado russo que o governo Trump nunca tinha ouvido? Sim. Bem, eu acho que talvez sim. Acho que é uma abordagem nova e diferente. Novamente, eu não caracterizaria isso como algo que garante a paz, mas é um conceito que, sabe, vamos levar de volta ao presidente hoje e assim que eu terminar com você aqui. Eu só queria saber qual foi a sua impressão hoje, após a sua reunião, a reunião do PMC com os ministros das relações exteriores da ASEAN sobre o quanto as tarifas são um fator de irritação nas relações do ZDE, tanto com a ASEAN como bloco, quanto com países individualmente? Eu acho que há duas coisas a entender. Primeiro, essas cartas que estão sendo enviadas e essas mudanças comerciais estão acontecendo com todos os países do mundo. Quero dizer, basicamente todos os países do mundo. O presidente tem sido muito claro e ele tem sido, francamente, se você voltar a vídeos dele falando nos anos 80 sobre sua opinião de que o estado do comércio global é injusto com os Estados Unidos, que por tempo demais permitimos que esses desequilíbrios se desenvolvessem, nós somos o maior consumidor do mundo. Somos um enorme mercado para onde as pessoas exportam seus produtos e com isso se desenvolveram desequilíbrios enormes e insustentáveis com países. Este é um esforço global para redefinir o comércio dos ZERC de forma benéfica para os Estados Unidos, não só em termos de dólares, mas também em relação à nossa capacidade industrial doméstica. Isso foi deixado claro para países ao redor do mundo. Estávamos nos aproximando de junho, do meio deste mês, e os mercados exigem certeza, então essas cartas estabelecem um ponto de partida. Agora, obviamente, isso não impede que países individuais entrem em negociações que talvez possam ajustar esses números. Mas no final, o presidente continua muito comprometido com um reequilíbrio do comércio que seja justo para a América e também, ao mesmo tempo, proteja nossas próprias capacidades industriais. Certo, mas você está aqui hoje se reunindo com países da ASEAN e esses países, quase todos eles, receberam cartas esta semana? Sim. Pergunto. Em qualquer lugar do mundo, meu ponto é que, em qualquer lugar que eu tivesse viajado esta semana, eles teriam recebido uma carta. Todos receberam uma carta. E em alguns casos, alguns desses países receberam uma carta, mesmo tendo uma tarifa menor do que alguns de seus vizinhos ou talvez um país em outra parte do mundo. Então isso pode servir como uma vantagem. Mas claro que isso levantou uma questão, mas eu não diria que isso define nosso relacionamento com esses países. Há muitas outras questões nas quais trabalhamos juntos e houve grande entusiasmo por estarmos aqui e fazermos parte disso. Lembrando que na próxima semana teremos outra delegação de alto escalão, incluindo o secretário Lutnick, o vice Landau do Departamento de Estado, que viajarão para o Japão. E para a Expo Mundial lá, eu também vou participar de palestras lá. Sabe, minha primeira reunião, não sei se você sabe disso, mas quando eu tomei posse fui ao Departamento de Estado, fiz um discurso naquelas escadas. Então minha primeira reunião, logo de cara, foi com o Japão, a Coreia do Sul e a Índia. E repetimos essa reunião inúmeras vezes desde então com esse grupo e depois também com outros. Temos uma piada interna recorrente com meu colega do Japão. Eu literalmente já ouvi de 8 a 12 vezes e nossa piada é que nos vemos mais do que vemos nossas próprias famílias. Então, sabe, esses encontros são muito importantes para nós e vamos continuar totalmente comprometidos, porque isso, como eu disse, é todos os nossos parceiros, essa noção ou ideia de que os Estados Unidos algum dia se distrairiam com o Indo-Pacífico ou mesmo com o Sudeste Asiático, é impossível. Você não pode se distrair, quer dizer, nem sempre. Guerras recebem mais atenção, mas é impossível não estar focado. É aqui que grande parte da história do século XXI será escrita. É aqui que 2/3 do crescimento econômico vão acontecer nos próximos 25 ou 30 anos. E muitos dos países do Sudeste Asiático, além de serem alguns dos países mais jovens do mundo, estão prestes a ver uma enorme expansão de seus mercados de trabalho, seu contingente de mão de obra, o número de trabalhadores. Esta é uma oportunidade histórica, única numa geração,
não apenas para esses países se revolucionarem do ponto de vista econômico, mas também para fortalecer ainda mais nosso relacionamento. Temos mais de 6 empresas americanas que investiram fortemente nessas economias nos últimos 20 ou 30 anos. Esses relacionamentos nós não estamos abandonando. Pelo contrário, queremos fortalecê-los e expandi-los. E há uma série de outras questões, e certamente o comércio faz parte disso, mas há muitas outras questões nas quais trabalhamos juntos, e nós continuamos a dar alta prioridade a isso. A história do século XXI será escrita no Indo-Pacífico, e os países aqui representados hoje, junto com outros que se juntaram para fazer parte disso, representam não apenas mercados importantes, mas alguns dos parceiros mais importantes que temos no mundo. Última pergunta. Bem, esta é obviamente uma viagem muito rápida. Você pretende voltar à Ásia ou ao Sudeste Asiático? Claro. Área em uma viagem mais longa em um futuro próximo? Claro, com certeza. Essa foi uma ótima viagem porque conseguimos ver 12, 13, 14, 15 países que estão aqui. Então esses fóruns, haverá um fórum de líderes aqui em outubro e estamos ansiosos para participar. Bem, também conversamos com muitos dos nossos colegas aqui em diferentes fóruns. Muitos deles, por exemplo, não apenas nos encontros dos ministros das relações exteriores do G7, mas também participaram paralelamente à OTAN, tanto no nível de ministros das relações exteriores, quanto no nível de líderes. Portanto, continuaremos a nos envolver com a região, tanto em Washington quanto em outros lugares ao redor do mundo e também em nossas próximas viagens para cá. E então voltaremos, além disso, sim. E não sou só eu, o secretário de Defesa também esteve aqui. O vice-secretário de Estado estará aqui na próxima semana, com certeza. Então nós vamos procurar outras oportunidades, obviamente. O Fórum de Líderes também será realizado aqui em outubro. Portanto, estaremos aqui, estaremos engajados, como fazemos todos os dias. Secretário, está acontecendo agora uma revisão por parte do governo do Acordo AUKUS que a administração anterior firmou, e acho que isso levanta algumas questões entre os aliados e parceiros da Ásia-Pacífico sobre o compromisso de defesa do Zelensky aqui na Ásia. O que o senhor diria para as pessoas que... Sim, sempre que uma nova administração assume, há uma revisão de todas as políticas. Políticas são revisadas. Uma revisão não significa necessariamente que você é contra ela. Nós fizemos uma revisão no Departamento de Estado sobre nossa presença diplomática ao redor do mundo, porque eu queria saber quais consulados e embaixadas poderiam ser ajustados em tamanho e presença. Poderíamos consolidar uma presença? Fizemos uma revisão. Não fechamos embaixada, fizemos uma revisão. Então, só porque você está revisando algo, não significa que vai agir. Isso significa que você é uma nova administração e quer fazer uma auditoria e um levantamento de todas as políticas que herdou e das políticas desde a última vez que esteve no governo, a administração Trump. Então, mas nossas políticas em relação ao AUKUS não mudaram. Obrigado. O que mais? Isso? Não. Você está esperançoso com cessar-fogo em Gaza nos próximos dias? Bem, estamos esperançosos. Quero dizer, no fim das contas, esperamos que eles avancem para conversas de proximidade. Parece que, em geral, os termos foram acordados, mas, obviamente, agora é preciso discutir como implementar esses termos. E falei com Steve Woodcock ontem à noite, e ele está otimista de que as conversas de proximidade começarão em breve, aceleradas e facilitadas pelos catarianos e egípcios. E então, mas já vimos negociações desmoronarem no passado, justamente nessa fase das conversas de proximidade, então acho que estamos mais próximos e talvez nós estamos mais próximos do que estivemos há bastante tempo e estamos esperançosos, mas também reconhecemos que ainda há alguns desafios pelo caminho. E sabe, um dos desafios fundamentais é a relutância do Hamas em se desarmar, o que encerraria esse conflito imediatamente. Se eles simplesmente libertarem os reféns, não deveria haver um único refém. Não deveria restar nenhum corpo de refém. Se eles fizerem isso e se desarmarem, isso acabaria. Dito isso, os israelenses demonstraram flexibilidade e então acho que conseguimos avanços. Então estamos esperançosos, mas também entendemos que essas coisas têm sido difíceis por um motivo, mas estamos esperançosos de que eles possam avançar para negociações rapidamente e a partir daí estabelecer um cessar-fogo em breve. Há algum ponto de impasse do lado israelense, como em relação à ajuda ou à retirada das tropas israelenses? Por onde isso começa? Bem, o ponto de impasse está do lado do Hamas. Quero dizer, o Hamas basicamente quer que Israel se retire completamente e permita que eles voltem a ser o Hamas. Obviamente, os israelenses não vão concordar com isso. Acho que a maneira mais fácil de acabar com isso, não é isso que está no acordo, mas a maneira mais fácil de acabar com isso seria a libertação de todos os reféns e o desarmamento do Hamas. Sabe, na ausência disso, os israelenses e o Hamas, por meio da intermediação
por meio da mediação do Catar e do Egito, chegaram a um entendimento sobre um cessar-fogo de 60 dias e alguns elementos disso em relação à ajuda humanitária através de agências internacionais, retomada e assim por diante. Mas agora é preciso discutir como implementar isso. E é aí que isso desmoronou no passado. Esperamos que dê certo, fazemos tudo o que podemos, gostaríamos de ver um cessar-fogo, o presidente foi claro, ele quer um cessar-fogo, e investimos muito tempo e energia nisso. Eu sei que Steve Witkoff trabalha horas todos os dias só nesse assunto. Investimos muito tempo nisso, gostaríamos de ver isso acontecer. Ok? Tudo bem? Um imitador de IA de você. Você pode nos dizer algo sobre quem está por trás disso? Não, eu não. Não, qualquer um pode acontecer com qualquer um, cara. Todo mundo é. Especialmente se você é uma figura pública, eles simplesmente precisam se cansar. Tipo, eles poderiam tirar a entrevista daqui hoje e mudar lá, então. Mas, sabe, assim que descobri sobre isso na semana passada, encaminhei para o FBI, segurança diplomática e outros. Não será a última vez que você me verá ou verá outros. Aliás, talvez alguns de vocês sejam imitados, mas é apenas a realidade dessa tecnologia de IA que está acontecendo e é uma ameaça real. Mas Como você descobriu? alguém me ligou, foi um senador que me ligou e disse: "Ei, você tentou falar comigo?" E realmente me enviou uma gravação de voz, não parece. Quer dizer, não parece mesmo comigo. Talvez você tenha caído nessa, sabia? Mas talvez tenha uma melhor que eu não vi, sabe? Mas Tava no signal, certo? Então, isso significa... eu não sei, eles conseguiram essa mensagem de voz. Não importa qual forma você use. Não importa se é signal ou outra. Existem métodos mais seguros do que o signal, sabia? Você pode criar uma conta com um endereço de e-mail. E esse foi um dos motivos pelos quais eles conseguiram entrar em contato com as pessoas e depois usar as mensagens de voz para imitar sua voz. Eu já teve gente no passado me perguntando se fui eu que mandei mensagem para elas. Tipo, poucos dias depois de me tornar secretário de Estado, ministros estrangeiros ligaram para o Departamento de Estado perguntando se eu tinha acabado de mandar mensagem para eles. Então, eu não sei, pessoal. Essa é apenas a realidade do século XXI com IA e coisas falsas acontecendo por aí. Geralmente eu me comunico com meus colegas ao redor do mundo por canais oficiais por um motivo, e é justamente para evitar isso. Então, vocês sabem... Você tem alguma ideia de quem são os autores? Não, eu não faço ideia. O autor é alguém com um software de IA, isso pode ser qualquer pessoa no mundo. Minha impressão é, o alvo na verdade não sou eu. O alvo são as pessoas para quem eles estão tentando chegar para enganar, lazem uma ligação, ou seja lá o que for, e quem sabe o que fazem com isso. Mas isso, você vai ouvir falar disso por muito tempo. Quero dizer, não só comigo, isso vai acontecer com outras pessoas, porque tudo que você precisa é de uma gravação da voz de alguém e pode criar isso. Então, esse é apenas mais um dos grandes desafios que a IA nos impõe. Tenho certeza de que há muitos aspectos positivos na IA também, mas esse não é um deles. O senhor disse, secretário, que a pausa no envio de armas pelo Pentágono, no escopo restrito em que ocorreu, fazia sentido, mas foi uma decisão sobre a qual o Departamento de Estado foi consultado? Ou qual foi o nível de coordenação? Não. Eu disse que foi uma revisão, foi uma pausa enquanto aguardava a revisão. E então nós estávamos constantemente... O Pentágono está constantemente revisando os estoques, especialmente após um engajamento como o que tivemos no Oriente Médio. Então, meu ponto é que não houve uma decisão política de não fornecer armas à Ucrânia. Foi uma revisão. E quais munições específicas foram temporariamente suspensas para essa revisão e para esse propósito. E essa informação que está circulando de que não havia conhecimento disso não é verdadeira. Agora, nenhuma decisão de política foi tomada. Em essência, ninguém jamais disse não estamos enviando armas para a Ucrânia. Isso foi aprovado pelo Congresso e isso continuou e continua até hoje. Mas quando você está fazendo uma revisão, há um período de tempo durante essa revisão em que é possível que algum envio seja desacelerado, não interrompido, mas porque está sendo revisado. Alguém poderia dizer, ok, vamos não enviar hoje, vamos esperar alguns dias porque estamos conduzindo a revisão daquela munição específica. Então foi isso que aconteceu aqui, e eu acho que isso não foi provavelmente apropriadamente relatado inicialmente, mas de qualquer forma, sabe, está bem claro agora que a revisão aconteceu, e como o presidente deixou claro, não houve mudança na nossa postura em relação a fornecer o que temos disponível. Agora, vou lembrar a todos novamente, volto ao ponto que mencionei, que é que há certas coisas de que a Ucrânia precisa, como baterias Patriot,
Essas estão disponíveis. Há vários países na Europa que possuem baterias Patriot que poderiam compartilhar com a Ucrânia e estamos ativamente, sabe, conversando com países sobre isso. Algum país? Bem, os espanhóis têm eles estão longe da Ucrânia e os alemães têm outros também, não estou destacando eles especificamente, mas esses são 2 que conheço. Existem outras baterias Patriot e há outras oportunidades. Países que encomendaram baterias Patriot que estão prestes a receber remessas delas. Seria ótimo se algum deles se voluntariasse para adiar essa remessa e enviá-la para a Ucrânia em vez disso. Então, estamos buscando maneiras criativas de fornecer a eles essas armas defensivas de que precisam. Agora, isso não vai ajudá-los com os ataques de drones. Essa é uma técnica muito diferente que se usa para derrubá-los, mas ajudaria com alguns desses ataques de mísseis que estamos vendo. Novamente, essas são armas defensivas. A redução de pessoal do Departamento de Estado, isso é algo que devemos esperar que aconteça enquanto você estiver viajando? Ou é algo para o qual você prefere estar em Washington, D.C. quando acontecer? Não, quero dizer, nós já notificamos isso ao Congresso. Entendo, nossa redução de pessoal foi feita. Tenho muito orgulho em dizer, acho que eu diria provavelmente da maneira mais deliberada de todas as pessoas que já fizeram isso. Fizemos uma reorganização específica do Departamento de Estado. E quando você reorganiza o Departamento de Estado, havia departamentos que queríamos fortalecer, os regionais e outros, os funcionais que foram fechados. Então fazia sentido. Então isso já foi comunicado ao Congresso e à equipe há algum tempo e estávamos prontos para implementar, aguardando uma decisão judicial que agora foi tomada. Há algumas questões de timing relacionadas a como você faz isso, como você realmente implementa, mas sabe, nossa intenção é seguir adiante com os planos que notificamos ao Congresso semanas atrás e que levamos meses para elaborar. Os números serão os mesmos que foram comunicados ao Congresso? Com certeza. Quero dizer, o plano que comunicamos ao Congresso é o que pretendemos executar e então teremos alcançado o nosso... Novamente, a redução de pessoal é uma consequência da reorganização. Não é uma consequência de tentar se livrar das pessoas. Mas se você fechou o departamento, não precisa mais desses cargos. Entenda que alguns desses são cargos que estão sendo eliminados, não pessoas. Alguns deles são cargos não preenchidos potencialmente, ou cargos de pessoas que se aposentaram antecipadamente e, portanto, agora estão ou estarão vagos. Então, tomamos uma medida muito deliberada para reorganizar o Departamento de Estado para que fosse mais eficiente e mais focado. Isso foi notificado publicamente ao Congresso meses antes. Estávamos preparados para implementá-lo e o que nos atrasou foi a decisão judicial de um juiz distrital no Distrito Norte da Califórnia. O Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre isso. Então, estamos preparados para agir. Não será nenhuma surpresa e essa é a nossa reorganização. Isso será o máximo do que pretendemos fazer. E já estamos operando sob a nova estrutura organizacional em sua maior parte, então isso vai melhorar ainda mais. Ok? Obrigado. Obrigado, secretário. Obrigado, secretário.